Doutora Cristina, é isso que ele está falando, esse acompanhamento psicológico, dessa idealização, né, do corpo perfeito, até as pessoas que querem ter filhos e resolvem fazer uma plástica antes, essas coisas que não fazem muito sentido. Agora, essa ansiedade por ter o corpo perfeito, muitas vezes faz da cirurgia plástica um caminho mais rápido, pulando exercícios, alimentação adequada, essa reeducação que as pessoas devem ter, sem dúvida. Eu acho que nós estamos hoje numa cultura lipofóbica, né? Você não pode estar com os quilinhos a mais, porque as pessoas entram, inclusive, em depressão, tristeza. Agora, eu achei interessante que o doutor André, ele citou 2 cirurgias que eu concordo com ele. Uma é a otoplastia, que é essa modificação da orelha de abano, e o outro que ele citou, o caso da ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas nos meninos mais gordinhos. Porque eu acho que, de fato, essas cirurgias, apesar de serem eletivas, que são aquelas cirurgias que as pessoas submetem pelo prazer, pela estética, não por uma necessidade orgânica, né? Mas eu concordo com ele, porque são cirurgias que afetam a autoestima diretamente desses adolescentes, né? E como o adolescente está saindo da casa para entrar no mundo maior que é a sociedade, é importante que ele se sinta bem aceito, né? Então, são cirurgias, inclusive, que se não forem feitas, podem causar, por exemplo, bullying na escola. Né? Eu vou falar o orelha da abano dumbo, né? O gordinho que vai para a praia e não tira a camisa. Mas a campeã das cirurgias entre os adolescentes é a rinoplastia, é a cirurgia do nariz. Né? Que realmente, se o sujeito tem um nariz muito grande, esquisito, pode chamar atenção, se sente mal. Mas a Barbra Streisand fez sucesso com aquele nariz adunco e foi um sucesso até hoje, né? Eu só me refiro à minha dificuldade com a cirurgia plástica para jovens é a lipoaspiração e as de mamas, porque exatamente o corpo ainda está em desenvolvimento, a criança ainda vai se modificar. E, por exemplo, em termos de sexualidade, tem homens que adoram mamas fartas. Então, vamos imaginar uma adolescente que tem os seios mais volumosos e que faça uma redução de mama, e lá pelas tantas ela encontra um parceiro que adoraria ver aquelas fotos. Poxa, mas você tinha uns seios enormes, lindos, e hoje está aquela coisa diminuta. Ou o contrário, alguém que tem os seios pequenos, coloca silicone, que é sempre uma substância estranha ao corpo, por mais controle que se tenha, e de repente o marido diz, puxa, fazer aquele peitinho menor era mais interessante. Então eu acho assim, vamos vivendo. Eu acho que essas 2 cirurgias, eu acho que a gente tem que esperar. As outras 3 eu estou de acordo com o doutor André. Deixa eu ir para São Paulo. Doutor André, a gente sabe que tem algumas celebridades, por exemplo, como Michael Jackson, né? Há até aquela definição de que ele era viciado em cirurgias plásticas. Aqui no Brasil também a gente tem várias pessoas, inclusive não tão celebridades assim, mas que fazem questão de falar que já passaram por várias cirurgias plásticas. Qual é o limite que o médico deve impor para essa pessoa, ou ela vai buscando isso em médicos diferentes justamente para não buscar esse limite? Essa é a grande questão. O problema aí não é do paciente. O paciente tem um distúrbio de autoimagem, ele tem uma patologia, ele não se enxerga direito e ele não tem culpa de ser assim. O erro está do médico que opera. Tem que saber falar não. Nesse caso, tem que falar não. Entendeu? Ele procurou uma, melhorou. Procurou a segunda, melhorou. A terceira não vai melhorar, Então explica para ele, encaminha para o psicólogo. Agora que esses pacientes acontecem, eles vão procurando de médico em médico até serem operados. Se todos falassem não, não teria acontecido o que aconteceu. Mas o médico tem a obrigação de falar não, doutor André? Eu acho que sim. Se você não pode ajudar o paciente, se você não pode dar um resultado que contribua para o paciente ter uma melhora, qual é a parte do médico? O médico está para ajudar o paciente. Então, se o paciente ele acha que tecnicamente não dá para ajudar, o paciente já chegou no limite dele, né? E você faz esse diagnóstico de que o paciente está procurando e vai procurar 20 cirurgias, encaminha para um psicólogo, né? Para quebrar o ciclo. Porque ele vai sempre procurar e sempre vai estar se vendo de maneira errônea, de maneira irreal. E não vai parar nunca, porque na verdade o problema não é físico, o problema é psicológico. Doutor André, eu queria saber como está a cirurgia hoje na terceira idade. Tem aumentado muito? Tem, a cirurgia plástica tem aumentado, na verdade, em quase todas as faixas etárias, né? Na terceira idade, hoje a melhor idade, né? Por que melhor idade? Porque hoje a longevidade é muito maior, a qualidade de vida, né, acima dos 60 anos, melhorou muito. Antes, a medicina corria para viver mais. Hoje a medicina corre para viver bem. Ninguém quer chegar com 80 anos vivendo mal. Então você quer viver bem fisicamente, lógico, sem doenças, mas a OMS, ela fala que a definição de saúde não é só física, é mental e emocional. Então o paciente tem que estar bem consigo mesmo, se sentindo bem, podendo aproveitar a parte psicológica dele também.
né? Então, esse é um fator importante da cirurgia plástica, que às vezes as pessoas não falam, né? Fica muito na questão moral e se fala pouco. Tem um lado psicológico que é positivo. Fortíssimo, fortíssimo. E essa procura dessa longevidade chega-se mais longevo com uma saúde boa. Então, hoje, pacientes com 70 anos chegam com uma saúde muito boa, 80 anos com uma saúde muito boa. Lógico, a gente só opera se realmente o paciente tiver uma saúde ótima, um risco muito baixo, ainda uma expectativa de vida grande, você pode ver pela família dele, pelos exames, né, e pelos hábitos, e então aumentou bastante essa parte da procura também depois dos 60 anos. Sempre, lógico, tem que procurar fazer bastante exames, conversar direito, dar as ponderações, não fazer cirurgias enormes, né? É o bom senso, o bom senso. Doutora Cristina, a gente estava falando anteriormente sobre adolescentes, essa questão que o doutor André estava falando de conversar, de perguntar, de chegar a um resultado razoável para ambas as partes aí do que deve ser feito na cirurgia plástica. Agora, na questão dos adolescentes, a gente tem que lembrar que eles não vão sozinhos aos consultórios. Quem paga a cirurgia são os pais, quer dizer, essa aprovação da família também é um estímulo à realização das cirurgias. Sem dúvida. Eu acho que quando ele colocou que o médico tem que dizer não, antes do médico dizer não, é a família que tem que dizer não. Porque essa marcação de consulta, porque quem é que faz cirurgia eletiva plástica no Brasil? Gente de classe média e média alta, pessoas que têm poder aquisitivo que vão a consultórios particulares. Porque as outras cirurgias estéticas não são eletivas. E aí todos os hospitais do SUS vão cobrir, né? São cirurgias necessárias. Então, assim, que modelo é esse de família que os pais estão passando para as crianças, especialmente as mulheres? Porque aí nós temos que pensar no corpo feminino, que sofreu uma sujeição jurídica, médica, né, e biológica ao longo desses anos todos, inclusive por parte da religião. Essa diferença biológica fez com que o nosso corpo ficasse sob a sujeição masculina, né? E a mulher se submete, inclusive a campeã de cirurgia, são as mulheres. Então, doutor, agora apareceu os homens também, estão entrando aos pouquinhos. Eu só quero saber o seguinte, existe a vigorexia, que é aquela pessoa que nunca acha que está forte ou com definição muscular suficiente, a anorexia, que a pessoa sempre se acha gorda, e essa doença pela busca do corpo perfeito, essa ansiedade, vamos dizer assim, existe também um nome específico, uma doença específica para isso ainda ou não? Não que eu saiba, mas assim, eu acho que foi importante, Luciano, você trazer aqui essa questão da anorexia, porque tanto a anorexia quanto a bulimia estão fomentando movimentos na internet chamado pró-ana e pró-mia, né? Pró-bulimia, pró-anorexia. Quer dizer, as pessoas pela internet, elas estão divulgando receitas de como emagrecer mais rápido, formas de você vomitar, que é o que está previsto na bulimia, para poder comer muito e perder o peso, não fazer a transformação dos alimentos, truques para você enganar os pais. Quer dizer, então está cada vez mais sendo difundido, inclusive por mulheres mais velhas, essa ideia. E eu acho que a gente pode se ancorar nas ideias do Jean-Paul Aron, que fala do narcisismo coletivo, né, que é uma estética do culto ao si, né, o corpo, a si mesmo, um momento assim de egoísmo total. E eu acho que a cirurgia plástica eletiva para adolescente vem exatamente ao encontro, né, do que os pensadores atuais têm falado, né? Então, nós temos que começar a combater essa cultura lipofóbica. As pessoas têm direito de ser mais gordinhas, estarem acima do peso. É claro que eu acho que o diferencial tem que ser sempre a questão da saúde, né? E hoje a preocupação do culto à magreza, a gente tem que perguntar, a magreza interessa a quem? Né? Será que é saudável ser tão magro? Né? E daí tanta cirurgia de lipo, aspiração e das estéticas de mama. É um assunto sempre recorrente, né, doutora? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. A gente agradece a doutora Cristina Werner, psicóloga e terapeuta de família. E lá em São Paulo a gente também agradece o doutor André Colaneri, cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Obrigada, doutor. Bom dia.